Oi, gente, o nosso grupo vai apresentar sobre os carboidratos. O meu nome é Yasmin, eu tô aqui com a Jenny, a Ellen, o Efraim, o Rian, o Mikael e a Gabriele. Carboidrato é a principal fonte energética do ser humano. É constituído principalmente por açúcares. Existem o simples, o açúcar e o complexo, que é o amido, pães, massa em geral, cereais e etc. O consumo em excesso do carboidrato pode acarretar o acúmulo de gordura e, consequentemente, de peso. Outro fator que pode ocorrer pelo excesso de consumo é o aumento de triglicerídeos no sangue, o que pode resultar em diabetes tipo 2. Algumas doenças que podem ser causadas por carboidratos são obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemias, entre outras. Todas essas doenças podem acarretar em uma cardiopatia. Carboidratos em excesso são tão maléficos para a saúde cardiovascular quanto a gordura. Esse carboidrato em excesso que o corpo não precisa aumenta o peso do paciente e eleva o nível de açúcar no sangue, o que resulta na elevação da hemoglobina glicada, média da glicose no sangue nos últimos 3 meses, propiciando o risco cardiovascular aumentado. É o que diz o cardiologista Augusto Vilela, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E o paciente já diagnosticado como diabético deve ter um controle ainda mais rigoroso. Inclusive, o tratamento do diabetes passa por uma restrição de carboidrato. Segundo Vilela, quem tem a doença precisa fazer um consumo mínimo de alimentos ricos em carboidratos. Um exemplo aqui. Se tu tiver no teu peso considerado ideal, não tem problema em comer carboidratos durante o dia a dia, porque ele não vai atrapalhar a tua perda de peso. Mas supondo que a tua mãe esteja um pouco acima do peso e ela queira emagrecer, o consumo de carboidratos para ela não é tão aconselhado, porque o carboidrato, como já citado, tem o privilégio de ser consumido pelo organismo antes da gordura. Ou seja, o corpo da tua mãe vai parar de queimar gordura para poder processar o carboidrato. Mas tem pessoas que se enganam que imaginam que o carboidrato só tem um lado negativo com relação a dietas. Ele possui componentes essenciais para a saúde e para o bom funcionamento do seu organismo. Portanto, sempre é bom desconfiar dessas dietas que restringem totalmente o seu consumo. Entre os seus benefícios, podemos citar: o carboidrato é um macronutriente elemento químico que precisamos absorver para sobreviver e desenvolver, sendo responsável por conceder a glicose e proporcionar energia para as células. A digestão dos carboidratos simples acontece de forma rápida e eleva o nível de glicose no sangue. Os carboidratos simples podem ser o mel, o açúcar e as frutas. A digestão dos carboidratos complexos ocorre de forma mais lenta, aumentando de forma gradual o nível de açúcar no sangue e proporcionando saciedade ao organismo. O carboidrato é benefício ao cérebro por ser fonte de energia e de glicose. A falta de carboidrato pode levar a situações desagradáveis, como mau hálito, desmaio, dor de cabeça e tremor. Para quem gosta de academia, os carboidratos são grandes aliados, pois se o organismo contém carboidrato suficiente, não há necessidade de utilizar as proteínas que podem ficar reservadas para reparar os músculos que sofreram lesões com a prática de exercícios. Possuem um papel também de proporcionar bom humor, pois liberam a serotonina. Uma excelente dica com relação ao carboidrato é que o seu consumo seja realizado em conjunto com a proteína, prática que auxilia na digestão, mantém a saciedade por mais tempo. O carboidrato não é seu inimigo, apenas deve ser consumido em moderação, assim como todo alimento.